Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 11, diz assim a boa palavra do Senhor. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, e agora diante dela pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Que todos possamos sair daqui transformados pela atuação do teu Santo Espírito. Que não haja impedimento ao ouvir da tua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você pudesse olhar agora, fazendo uma breve autoanálise da sua vida, olhando para os últimos anos, eu sei que tem gente que tem mais coisa para olhar e alguns têm menos coisa para olhar, mas olhando para os anos da sua vida, você poderia ou você seria capaz de identificar fases específicas que você viveu? Como o texto nos propõe, fases alegres, fases mais ou menos, fases difíceis, tempos bons, tempos de bonança, tempos de fartura, tempos mais apertados. Você consegue identificar isso? Talvez uma fase que você estava diante de uma grande dificuldade, de um grande dilema, procurando respostas ou esperando alguma bênção, e naquele momento ali você achava que aquela fase era algo grande, era algo duradouro, aquilo que era um peso para você, mas hoje você está aqui, você consegue olhar para trás e identificar que aquilo passou. Você consegue pensar nisso na tua vida? E é interessante que quando eu olho para a minha vida e olho para trás, eu vejo que há fases bem definidas. E todos nós passamos por fases, por tempos em nossas vidas. É interessante que esse texto aqui, em Eclesiastes, ele mostra o seu autor analisando fases da sua vida. Ele está olhando para trás e está vendo que houve tempo que foi bom, e houve também tempo que não foi ruim, que não foi tão bom. Houve tempo que foi alegre, houve tempo que não foi alegre. E aí ele vai fazendo essa lista, mostrando aqui uma dualidade de situações que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos tempos em nossas vidas, mas às vezes nós não estamos passando por esses tempos da melhor maneira. O autor aqui, Eclesiastes, tem a sua autoria atribuída a Salomão. Salomão, ele escreve Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares, ele tem uma escrita mais vigorosa, ele está no auge do amor, ele está mais feliz. Provérbios, ele já está um pouco mais reflexivo, ele já há uma maturidade e ele já está então refletindo sobre a vida. E Eclesiastes parece que já é na idade avançada, é alguém que já não tem tanta perspectiva de vida assim em face do tempo, o tempo já passou e agora ele está olhando para a sua vida, olhando para trás e vai fazer algumas conclusões sobre isso. Só que nesse texto aqui em Eclesiastes, todo o livro, ele em algum momento ele parece bem pessimista. Parece que ele está olhando para trás e fala assim, olha como eu perdi tempo, isso aqui não foi bom. E nós podemos ver isso em vários trechos. Por exemplo, capítulo 1, verso 2, ele diz assim, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Parece que o autor aqui, ele está começando esse seu texto falando, olha, tem um monte de coisa que não faz sentido na minha vida aqui. Verso 3,
o coração do homem ganha, o que o coração do homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? O que valeu a pena trabalhar? O que valeu a pena o meu esforço? Verso 13, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Parece que o tom depressivo está tomando conta dessas palavras aqui, desse texto. Há um tom meio quase que moribundo nessas palavras. Não consegue ver aqui, nesse momento, algo bom. Tudo é inútil. E aí ele vai dizer assim, olha, mas da vida eu vivi o melhor. O capítulo 2, ele começa falando, verso 1, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Olha só, é alguém que viveu a vida dentro dos parâmetros naturais, buscando alegria. Então ele experimentou. Aí ele, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Alguém que aproveitou a vida, alguém que soube tirar férias em locais bonitos, alguém que viveu. E aí ele vai dizer, lancei-me a grandes projetos, verso 5, fiz grandes pomares, verso 6, construí reservatórios, a pessoa fez obras, pessoas empreendeu aqui, verso 7, comprei escravos e escravas, verso 8, ajuntei para mim prata e ouro, a pessoa enriqueceu, investiu lá na criptomoeda da época e teve um bom retorno, enfim. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens, tornei-me mais famoso e poderoso. Tudo isso aqui que o autor está relatando são coisas que nós podemos trazer para os nossos dias e atribuir a certas pessoas que têm uma posição maior, pessoas que aproveitam a vida, pessoas que estão desfrutando daquilo que é supostamente o melhor, que estão empreendendo. E veja bem, não estou aqui sendo contra o viver bem a vida, nós temos que viver bem, mas é interessante que aqui, ele, depois do seu lado negativo, ele vai trazer uma conclusão positiva, mas ainda aqui, o verso de número 10, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Aqui o autor, então, diante dessa introdução bem pessimista, situa o texto que nós lemos. Esse é o contexto maior de Eclesiastes capítulo 3. Alguém que está refletindo sobre a vida e que está concluindo muito negativamente. Parece então que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era alegria, tudo aquilo que era trabalho, tudo aquilo que era empreendimento, parece que aquilo não preencheu algo dentro dele. Então, algo ficou sem sentido. Esse é o tema da palavra nessa tarde. Quando algo parece sem sentido. Irmãos, mesmo nós hoje podemos ter situações em nossas vidas, podemos ter algumas áreas da nossa vida que parece não estar fazendo sentido. E muitos são os motivos. Decepções nos levam a situações que parecem ser sentido, tristezas, injustiças, dores. São fatores que muitas vezes influenciam em nós, de modo que nossa vida ou parte dela passa a não fazer sentido. Começamos talvez a questionar até mesmo a Deus, poxa Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Começamos a duvidar dos seus planos, começamos a duvidar dos seus propósitos e deixamos de lado uma compreensão maior que vai ligar todas essas fases da nossa vida. Mas então, querendo conversar sobre isso nessa tarde, eu quero olhar para o texto que nós lemos e aprender algumas lições. O verso 3 que nós lemos no capítulo 1 diz, verso 1 do capítulo 3 que nós lemos, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Irmão, para tudo há um tempo certo.
Para tudo há uma ocasião determinada. Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde nessa tarde: viva de acordo com o seu tempo. Como assim? Nós estamos aqui vivendo, sim, mas há pessoas que estão hoje vivendo segundo tempos passados. Há pessoas que se apegaram a momentos das suas vidas, a fases que já deveria ter sido virada a página e não viraram. E a pessoa não consegue viver o hoje de acordo com o hoje. Por conta de uma decepção, por conta de alguém que se foi, por conta de uma chateação, uma situação financeira que não é mais a mesma. Estão presas a um passado, não vivendo de acordo com o hoje. Eu preciso ter maturidade para identificar qual é o meu tempo hoje. Qual é o tempo que eu devo viver hoje e viver de maneira adequada. Algo muito interessante que os novos aqui não conhecem. Talvez já tenham ouvido falar uma palavra chamada embreagem. Não é verdade? Tem gente que não sabe, tem gente que dirige hoje e não sabe nem o que é embreagem. Mas aqueles que aprenderam nos carros que tinham embreagem, porque hoje os carros, eles passam a marcha sozinhos e até dirigem. Tem gente aqui que tem carro que dirige sozinho. Mas era necessário você esperar o tempo. Você ia lá e você empreendia lá uma aceleração e aí você fazia um movimento nessa palavra que é muito difícil para alguns hoje de compreensão, mas aquilo ali proporcionava você virar uma chave, você mudar uma fase da vida. Então aquela marcha que você passaria agora a empreender era outra. E o pessoal mais cascudo aqui vai ter passado ainda por uns carros de caixa seca. E esse que riu, esse tem um DNA, uma data de nascimento bem antiga mesmo, aquele que tu tinha que fazer, esse era no tempo mesmo, né? Tu acelerava, sentia o tempo e mandava. Mas nós precisamos entender o tempo que vivemos e precisamos entender que em certos momentos chegou a hora de avançar, chegou a hora de deixar para trás o tempo que passou, seja ele qual foi. Talvez hoje não seja melhor do que o ontem, mas se o hoje não está melhor, vamos viver de acordo com o hoje. Se o hoje está melhor, amém, graças a Deus. Cada um tem um tempo determinado, Deus tem um tempo determinado para cada coisa em cada uma das nossas vidas. Mas eu preciso olhar para a minha vida e entender o tempo que eu estou vivendo. É muito comum entre nós homens, é difícil falar isso, mas assim, já quase de uma meia-idade, é difícil para mim falar isso. Então, eu sei que você que tem um exemplar masculino aí do seu lado, você talvez entenda o que eu vou dizer, você que convive com ele há muito tempo. Um homem de meia-idade, quando se olha no espelho, ele vê um garoto de 20 anos atrás. Não é verdade? Ele acha que ele corre igual ele tinha, ele acha que ele tinha cabelo igual ele tinha. E aí ele está com uma mente de 40 e tanto, mas ele está olhando e ele está se vendo. Homens, a gente tem que virar nossa página. Não dá mais para correr com essa garotada aí, não. Jogar bola e se quebra. Porque está vivendo fora do seu tempo. Nós precisamos entender o tempo que nós vivemos. Apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, quando eu era menino, eu corria, eu falava, ou seja, eu vivia como eu era menino. Gente, menino tem que viver como menino. Criança tem que ser criança, o jovem tem que ser jovem. E assim também nossas fases da vida têm que ser vividas. Fase do recém-casado, viva a fase de recém-casado. Fase do primeiro emprego, viva o primeiro emprego. A fase do vestibular, que agora lá no Brasil é o Enem, ou o acesso à universidade, é uma fase. E assim vai. Cada momento ou cada fase tem um tempo certo. Eu pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Chega um momento que nós temos que deixar para trás certas coisas para podermos viver o hoje. Interessante que Israel, ele tinha uma tribo, capítulo 12, verso 32, no primeiro livro de Crônicas, ele vai falar isso. Ele tinha uma tribo especializada em entender o tempo presente. Diz assim, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância.
Era aquele pessoal especialista em fazer a leitura ali do ambiente e saber como agir naquelas circunstâncias. Eles comandavam todos os seus parentes. Irmãos, precisamos olhar para o nosso hoje, identificar o tempo que estamos vivendo e viver segundo o nosso tempo. Amém? Segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa tarde, no verso 11 que nós lemos, diz que ele fez tudo apropriado a seu tempo. Tudo apropriado. Meus irmãos, nós cremos em Deus e em crer em Deus é entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sendo soberano sobre todas as coisas e pessoas em todos os tempos, Ele não apenas cria, mas Ele governa, Ele sustenta todas as coisas. E o texto diz que Ele fez tudo apropriado. Ele fez tudo para uma função e um tempo específico. Deus não apenas cria todos os planetas, estrelas, mas já percebeu que Ele coloca cada um num lugar e vai lá e coloca o negócio funcionando. Já pensou se você fosse fazer alguma coisa assim, ou eu? Ia dar uma zebra danada, ia ser um tal de ter colisão, de ter problema. Mas não. Se Deus faz isso com o universo, que dirá com a nossa vida? Deus fez tudo, todas essas fases que nós temos falado, todas essas fases que nós estamos aqui identificando, elas têm um tempo apropriado. E mais do que isso, Ele é soberano sobre todas elas. Não podemos perder esse fio da meada, porque o secular, ele nos ensina que o acaso vai nos proteger, enquanto Irmão, o acaso não te protege, não. Quem te protege é Deus. E a Bíblia fala que você não tem que andar distraído, mas que você tem que vigiar. Você tem que ser firme, porque tem um inimigo aí que está de olho. Então a gente começa a achar que as coisas acontecem ao acaso. Não. Nós tomamos decisões, sim, que influenciam o nosso futuro, mas eu preciso de sabedoria, identificar o meu tempo, peço sabedoria a Deus, tomo minhas decisões, e Deus, Ele age na sua providência. Deus, Ele age sobre as fases da nossa vida. Nessa nossa retrospectiva, você consegue ver a mão de Deus em momentos difíceis que você não tinha como resolver? Foi a mão de Deus que te trouxe até aqui hoje, meu irmão. E aí, quando nós começamos a entender, então, esse sentido, vai fazer muito sentido para nós, Romanos 8, 28, por exemplo, que vai dizer que todas as coisas cooperam. Ou seja, todas as fases operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. E às vezes algo pode estar parecendo estar sem sentido, porque através das minhas decisões, através dos meus atos, através da minha leitura incorreta do tempo, estou me distanciando. Então eu saio do propósito de Deus para a minha vida. Talvez se algo pareça sem sentido, talvez seja eu que esteja fora do propósito de Deus para a minha vida. Não esqueçamos da soberania de Deus. Ainda no verso 11 de Eclesiastes 3, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso aqui está dizendo que tem coisas na nossa vida que não vai ter resposta. Tem coisas, há situações que vivemos, há momentos difíceis que passaram, que a gente está preso hoje, querendo uma resposta. Eu quero entender por que isso aconteceu. Não, está dizendo aqui, mesmo assim a gente não vai compreender. Deus sabe do que Ele está fazendo com a tua vida, meu irmão. Quando nós nos colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Não há situação que Deus não possa intervir. Então, a parte que nos cabe é crer. Quando eu entrego a minha vida na mão do Senhor, cabe a mim crer que Ele está cuidando de mim. E aí, quando Deus faz algo, amém. Quando Deus age de uma maneira diferente da minha vontade, amém. Ele está cuidando de tudo, Ele é soberano sobre tudo.
Ainda no verso 13, fala que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Temos falado sobre isso, e eu quero falar sobre essa ideia de temporalidade. Ou seja, terceiro ponto, perceba que a vida é transitória. Perceba que isso tudo aqui é transitório. Hoje nós estamos aqui. Talvez daqui a algum tempo você se mude, vá para outro lugar. Talvez a sua situação familiar mude, o seu emprego mude. Tudo isso aqui que nós vivemos é transitório. Então, nós não podemos, isso é mais um motivo para nós não ficarmos agarrados a tempos específicos em nossas vidas, porque isso passa. As fases da nossa vida são mutáveis. As fases da nossa vida, sejam elas boas ou ruins, elas são mutáveis. Não podemos ficar estacionados em nenhuma delas. Quando nós estacionamos em uma fase da nossa vida, nós impedimos o crescimento, nós não progredimos, nós ficamos amarrados a um certo ponto, achando que aquilo ali é... Irmão, viva o hoje, olhe para trás, sim, aprenda com o passado, mas olhar para trás e saber viver o hoje nos capacita a um futuro melhor. Então, irmãos, não fiquemos estacionados, mas isso não é uma garantia também de que não tenhamos problemas no futuro. Pode ser que em algum momento enfrentemos dificuldades, mas quando chegarmos lá, quando algo começar a não fazer sentido para nós, a gente vai lembrar, peraí, isso é uma fase da nossa vida, isso passa, Deus está no controle, Deus é soberano sobre todas as coisas. Essas frases, ou esse entendimento, ele precisa ser algo vivo em nossas mentes, senão nós estamos fadados a viver de maneira arrastada, de maneira pesada. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17, vai falar assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Irmãos, as fases da vida às vezes cansam. Às vezes a gente fica desgastado. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos... O apóstolo Paulo aqui, numa situação complicada, ele está falando, olha, isso aqui vai passar, sofrimento é leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nós podemos fazer isso, ou entender isso, à medida que compreendemos que há uma esperança maior. A nossa esperança não está simplesmente numa mudança de fase da nossa vida. Elas virão, sim. Queremos que melhore aqui? Sim, mas a nossa esperança está além. A nossa esperança está na eternidade. A nossa esperança está em algo que é muito maior do que isso aqui. E aí eu lembro de Jeremias 29:11, já tivemos a oportunidade de pregar sobre esse texto aqui, numa série chamada Texto Fora do Contexto, que diz assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Meu irmão, o Senhor tem um futuro para cada um de nós, mas aqui não quer dizer que a gente não vai ter problema. A esperança é algo que está além. O Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós, para algo muito melhor do que isso aqui. Algo que está muito além, algo que está ao lado dele na eternidade. Então, quando algo parece sem sentido, viva de acordo com o seu tempo, creia na soberania de Deus e perceba que a vida é transitória. E olhando então para o texto em Eclesiastes, eu dou um salto aqui para o capítulo 12. Conclusão do livro. O livro, faça essa leitura, é muito interessante, você vai ver, como eu disse, o pessimismo tomando conta. Mas aí ele chega a uma conclusão. No auge da sua maturidade, agora ele vai dizer assim a partir do verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Esses dois elementos aqui são muito importantes para a nossa conclusão sobre a nossa vida estar fazendo sentido.
Temer a Deus. Quando nós olhamos para a literatura bíblica, nós vemos que o temor do Senhor ele está presente ali desde o começo. E o temor do Senhor ele é o fio que costura a compreensão de todas as fases da nossa vida. Grave isso. Temer a Deus é o fio que vai costurar essas fases da nossa vida. Temer a Deus é a chave que leva a nós entendermos que os momentos que vivemos, os mais distintos, eles fazem sentido, porque eles estão dentro de um propósito maior, não apenas o meu plano, mas o plano do Senhor para mim. Então a base é temer a Deus. E é interessante que Salomão, em vários pontos, ele vai escrever sobre isso. Provérbios 1:7, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda em Provérbios 10:27, ele vai dizer que o temor do Senhor prolonga a vida. Em outra versão diz, o temor do Senhor traz vida. Provérbios 14, verso 2, vai dizer que o temor do Senhor faz eu andar direito, faz eu andar corretamente. Então, somente quando eu temo a Deus é que eu estou andando de maneira adequada. Quando eu temo ao Senhor, eu estou andando da maneira como Ele quer, como Ele deseja que eu faça, que eu caminhe. Então, o outro ponto aqui, guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos fala de obediência. Temer a Deus e guardar os mandamentos. Eu devo obedecer, não simplesmente por obedecer, não uma obediência simplesmente porque há uma regra maior do que eu, e se eu não fizer isso, algo de ruim vem sobre mim. Não, não é isso, não é isso. Deus quer que nós obedeçamos como uma resposta de fé à sua palavra, como uma resposta de fé à sua vontade, como uma resposta de fé ao temor que nós temos dele. E aí é interessante que essa resposta nos coloca em um padrão mais elevado. É a história do sarrafo mais alto. Aquele atleta que vem e salta sobre algo mais alto. Então, Davi, então você está querendo dizer que a vida passa a ser mais difícil quando eu estou temendo ao Senhor, porque o padrão agora é mais elevado? Não, a vida não fica mais difícil. 1 de João, capítulo 5, verso 3, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Obedecer aos mandamentos do Senhor não é algo que vai fazer um peso para mim. Então, meu irmão, se em algum momento algo parece sem sentido, dá vontade até, algumas pessoas têm, e o termo seria chutar o balde. Chuta o balde não. Não chute o balde, não tome decisões ruins, não tome decisões inacertadas. Mas busque no Senhor entender o tempo que você está vivendo, busque no Senhor a sabedoria, através do temor do Senhor, para que tome decisões adequadas e viva bem o seu tempo, e você vai ver que a vida vai passar a fazer sentido. Tenha atitudes de fé, firmadas na palavra do Senhor. Atitudes de fé. Precisamos crer na palavra e viver a palavra. Precisamos sair dessas quatro paredes e realmente exercitar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos vivido. E essas atitudes de fé, elas devem nortear o nosso viver. Finalmente, o verso 14 que eu li. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Nada está escondido ou oculto do Senhor. Deus está de olho em tudo. Tudo ou todas as fases da nossa vida não estão ocultas aos olhos do Senhor. Então, para que a nossa vida faça sentido, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, viver segundo o padrão dele para mim, identificar o meu tempo e buscar nele a sabedoria para que eu possa decidir. Em Deus, nós encontramos sentido para nossas vidas.